Série de webinários aqui da iSpring. Peço desculpas, a gente acabou atrasando aqui um pouco, mas tudo normal, acontece. E hoje a gente traz uma convidada super especial para participar da nossa série. O que a gente comenta, o que a gente fala aqui na nossa série de webinários? Sobre tendências de treinamentos, dicas e truques de e-learning, principalmente cases de sucesso. Para quem já me conhece, estou aqui, Simone Guterres, sempre apresentando todas as séries de webinários juntamente com vocês. Um pouco mais da nossa empresa, a iSpring tem mais de 23 anos de mercado, estamos espalhados aí por mais de 170 países, atendendo com sempre excelência nas nossas duas frentes que a gente trabalha hoje. Primeira, a nossa AVA, nossa ferramenta de autoria Suite Max, e também no nosso LMS, que é o nosso Learn. Perguntas? Bora lá mandar no chat, que a gente está aqui para responder todas as perguntas de vocês. O pessoal está aqui compartilhando, dando boa tarde para todo mundo. Uma notícia maravilhosa, esse webinar, ele é gravado sim, e é encaminhado para vocês após o término do nosso webinar, com várias dicas também. Sigam a gente aqui no LinkedIn, redes sociais, tá? Perguntando, interagindo. Hoje a gente trouxe uma convidada para lá de especial, dispensa qualquer tipo de apresentação, Karina, e ela vai falar para a gente sobre a importância da comunicação. E, bora lá, vamos começar, que a Karina vai começar a compartilhar a sua apresentação e vamos juntos para mais um webinar. Karina, pode compartilhar. Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um convite irrecusável para mim falar do que eu mais amo na vida, que é sobre comunicação. E o conhecimento, ele só tem uma finalidade quando a gente compartilha, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. A importância da comunicação no ambiente corporativo. Agradeço aí o convite da iSpring para a gente poder falar sobre comunicação. Meu nome é Karina Pacheg, eu sou jornalista, eu tenho 23 anos de carreira, eu comecei a minha trajetória numa afiliada da TV Globo, na TV Diário, na região metropolitana de São Paulo. Depois eu trabalhei na Globo São Paulo e depois no SBT. Foram 18 anos trabalhando como repórter e como apresentadora de emissoras de TV. E hoje eu tenho a minha própria marca, a minha própria empresa. Eu uso toda a bagagem, né, que eu acumulei nos anos de televisão para ajudar profissionais de todos os segmentos a se comunicarem melhor. Aqui tem algumas fotos da minha trajetória. Quando eu comecei bem novinha, com 22 anos, eu já era repórter. Depois eu trabalhei na TV Globo, fui muito no Globocop para mostrar tudo que acontece em São Paulo, notícia não falta, né, na capital. Depois trabalhei no SBT, uma experiência também bem interessante. E essa última foto que mostra o meu momento atual. Aí eu... Oi? Você não está passando as imagens, está compartilhando a apresentação ali, mas não está compartilhando aonde a gente consegue visualizar as imagens. Ela está uma imagem estática parada ali do... Isso, coloca... Quando você clica para apresentar, você seleciona apenas a janela da apresentação, que para a gente está aparecendo só o seu PPT no PowerPoint. Tem que compartilhar a tela cheia. Ah, sim. Pode seguir. Como eu falei, comecei aí com 22 anos, bem novinha. Depois fui para a Globo São Paulo, trabalhei no SBT. E hoje, o meu momento atual aqui, como mestre de cerimônia, treinadora e mentora de oratória, e tudo que diz respeito ao universo da comunicação. Simone, eu gostaria de ver se as pessoas se candidatam aí no chat, 3 pessoas que se apresentassem, dizendo de onde são, por que elas resolveram se inscrever. Será que a gente consegue 2 candidatos ou candidatas? Conseguimos até mais. Bora, pessoal. Já coloquei ali no chat para a gente movimentar esse webinar. Vamos lá colocando, senão eu vou sortear.
Ah, então, se ninguém aí se colocar da onde que é, nome, por que se inscreveu no nosso webinar, eu vou sortear. Bora Vamos lá. Já vou contar até 3. A Ana Paula vai se apresentar. Ana Paula Fernandes, isso aí. Ana Paula pode se apresentar. Vai falando, eu vou compartilhando com a Karina aqui. Me diz, Ana Paula, de onde você é e o porquê que você se inscreveu aqui no nosso webinar. Já a segunda pessoa já pode entrar na fila e já mandar também, senão eu já vou chamar. E o pessoal vai abrir câmera? Não, não conseguem. Hã? Eles não conseguem abrir a câmera. É tudo pelo chat. Tá. Isso. Ó, Ana Paula está falando que ela é aluna de fonoaudiologia e ela é apaixonada por voz e comunicação humana. Bora, Ana Paula. A próxima ali é a Lohane. Estou falando certo, né? Ali a Lohane Carneiro. E ela é do Rio de Janeiro e trabalha com conteúdo e plataformas de treinamento. E ela decidiu se inscrever para ganhar mais conhecimento na área. E tem um monte de gente ali falando, Wilton, desculpa se eu te pronunciar o nome errado, ele é consultor em conformidade digital, desculpa. Tem muita gente aí falando, eu vou passando para você. Isso aí, gente, é assim que eu gosto, né? A gente gosta de agitar. Thaís também está falando ali que ela é de Campinas, né, São Paulo, 26 anos, e ela é profissional de marketing digital. Então, ela se inscreveu porque ela é péssima em comunicação com o público. Thaís, você trabalha em marketing. Péssima comunicação com o público, né? E ela espera, com esse webinar, mudar, né? Ter várias dicas de como melhorar. Boa também. Cabe mais 2 aí para falar? Mais 2 para a gente encerrar, mais 2. A Mara, que ela é Mara Menezes, ela dá palestra sobre imagem pessoal e comunicação, então para ela isso é muito importante. Aqui também a Jamila, de Porto Alegre, tá? E ela trabalha com EAD e precisa sim, né? Ela trabalha com EAD e precisamos de muitas formas de comunicação corporativa. Então, vou fechar agora aqui e fico em stand-by. Qualquer coisa vocês me chamam. Obrigada, Simone. Obrigada a todo mundo que se apresentou. A Ana Paula, que falou que é aluna de fonoaudiologia. Vamos falar de voz, vamos falar dessa questão do medo de falar em público. Espero que eu dê uma pincelada em todos os pontos aí que as pessoas indicaram. Pessoal, eu vou começar com Era Uma Vez. Eu vou contar 2 historinhas para vocês entenderem o quanto é importante a gente saber contar a história certa no momento certo. Tem uma grande amiga minha que tinha o sonho de conhecer o Japão. Só que ela também tinha o sonho de ser mãe. E ela fez vários exames e descobriu que não poderia ser mãe, que ela tinha um problema muito sério e que ela não poderia ser mãe. Como ela ficou muito triste, ela decidiu realizar outro sonho. Ela comprou uma passagem para ir para o Japão. 15 dias antes da viagem, para surpresa dela, ela descobriu que estava grávida e que teria uma gravidez de risco. Ela ficou muito feliz, lógico, porque ela queria aquilo, e teve que cancelar a viagem. Justamente por conta de uma gravidez de risco, ela não poderia, naquele momento, fazer uma viagem para tão longe. O que ela fez? Entrou no site da companhia, que era uma companhia do Oriente Médio, explicando a situação, pedindo o reembolso da passagem. Qual foi a resposta que ela teve? Que não seria possível, que a modalidade de passagem que ela comprou não teria reembolso de nenhum centavo. O que ela fez? Ela entrou no LinkedIn, localizou o CEO da companhia aérea, escreveu para ele um texto contando exatamente isso, que ela tinha 2 sonhos, de ter filho, de conhecer o Japão, e essa situação de que ela não poderia e de que ela conseguiu ficar grávida, mesmo de forma inesperada, e que ela gostaria de não perder a passagem. O CEO leu a história dela e disse para ela que ela teria 100% da passagem reembolsada e ela ganharia uma segunda passagem para quando o filho dela crescesse, os 2 pudessem ir para o Japão pela companhia. O que aconteceu aí? Ela contou
ela não inventou, né? É uma história verdadeira. E ela procurou a pessoa certa, o canal certo de comunicação e atingiu o objetivo dela. Toda comunicação tem um objetivo, toda comunicação. Se a gente parar para pensar, todas as conversas que a gente tem resultam, geram um resultado positivo ou negativo. Quando ela fez a primeira tentativa ali no site da companhia, ela não atingiu o objetivo dela. Ela, estrategicamente, falou assim, eu preciso contar a minha história para a pessoa certa. E qual que era o objetivo dela? O reembolso da passagem. Ela não só conseguiu o reembolso da passagem dela, como de uma segunda passagem para anos para frente, não tinha uma data de validade, ela conseguisse fazer a viagem junto com a criança, quando a criança tivesse maior. Essa é a primeira história. A segunda história é de uma amiga minha que tem 3 filhos. Um de 10, um de 7 e um de 2. Há um tempo atrás, estava frio. Estava fazendo muito frio. E na hora de dormir, ela pegava as 3 crianças para colocar meias. O de 2 anos saiu correndo, e ela correndo atrás do menino na casa inteira. Vem aqui, Gael, vem aqui que tá muito frio, precisa colocar meia no seu pé, porque senão você vai ficar resfriado, e não conseguiu. E o menino correndo pela casa inteira. O irmão de 10 virou para o Gael de 2 e falou assim, Gael, você sabia que os dinossauros usam meias? O menininho de 2 falou assim, é mesmo? O irmão de 10 conseguiu colocar a meia do irmão. Por quê? Ele contou uma historinha lúdica, entrou no universo, na cabecinha do irmão de 2 anos, e falou algo que convenceu o irmão a colocar a meia na hora. Objetivo atingido. Toda comunicação tem um objetivo. Por que eu estou contando essas historinhas para vocês? É o que a gente chama em comunicação de storytelling, que é contar uma história para alguém. Lógico que eu não vou aprofundar no tema, eu vou dar uma pincelada. Existem cursos inteiros sobre storytelling, mas o que é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Não importa a área de atuação. Quando você sabe contar uma boa história, desde que ela seja verdadeira e genuína, isso aumenta a chance de você atingir o seu objetivo e da sua comunicação ganhar em qualidade. Então, eu deixo uma provocação aqui para vocês. Vocês são bons contadores de histórias? Seja com o seu filho de 2 anos, seja com o seu colega de trabalho, com a sua avó de 80 anos, quando você vai conversar, você sabe engajar e contar uma história que faça sentido naquele contexto para atingir o seu objetivo? Então, esse é o começo, a introdução da minha fala sobre comunicação. Depois eu quero ouvir vocês sobre isso. Feita essa provocação, eu gosto muito de fazer uma metáfora da comunicação com esse monitor de batimentos cardíacos. O que acontece quando o monitor cardíaco está nesse vai e vem, sobe e desce? Quer dizer que a pessoa está viva, certo? Isso é muito bom. E o que acontece quando essa linha fica reta? Coisa boa não é. É porque os batimentos cardíacos estão falhando e aquela pessoa está próxima da morte. Na comunicação, fazendo um paralelo, uma boa comunicação é uma comunicação que tem esse vai e vem, que tem essa modulação, que tem essa vida, sabe? Quando a sua comunicação é uma linha reta, é no monotônico, ninguém vai morrer, graças a Deus, né? Mas é uma comunicação que dá tédio em quem ouve. Como que é a comunicação de vocês? Vocês conhecem ou usam recursos que tornam a sua comunicação atraente para quem ouve? Tem hora que você fala mais baixo, tem hora que você fala mais alto. Você usa entonação, ênfase, expressão facial, expressão corporal. Todos esses elementos dão vida para a comunicação. E a gente hoje vai falar sobre algumas técnicas que vão tornar a sua comunicação mais atrativa. E outra reflexão para vocês. Vocês já se auto-observaram? Se vocês estão dando uma palestra, uma reunião,
Será que as pessoas prestam atenção? Você tem esses recursos? Você conhece? Você tem repertório para isso? Eu vou passar agora um vídeo, não sei se vocês conhecem, de crianças ouvindo a música Bohemian Rhapsody, do Queen, e dando as impressões delas sobre essa música. Vamos lá assistir. Ela tá sem som. Está sem som para nós. Tá sem som, gente? Tá sem som pra gente. Mas se não conseguir acompanhar o som, não tem problema. A gente acha que no YouTube eu coloco para vocês, ó. Já resolve, bem tranquilo. Crianças ouvindo Bohemian Rhapsody. Vê se você consegue, Simone. Aquela que a gente testou. Eu acho que na hora que você compartilha, ele não faz o som. Eu vou procurar música aqui, vou colocar aqui no chat para vocês. Não tem problema, não. Então, mas não é a música, na verdade, é a análise das crianças. É para você entender o que elas falam e quais são os formatos que elas vão falando da análise sobre a perspectiva dela daquela música. Isso. Quer ver? Deixa eu colocar aqui no YouTube. Crianças. A Leandra fala que não tem problema, não, que elas estão. O pessoal está lendo, tá? E está conseguindo fazer a análise da legenda, da percepção dela sobre a música. Isso mesmo, pode seguir. Deu para entender o contexto? Não adianta eu tentar de novo, né? Acho que continua sem áudio. Tenta de novo, para a gente conseguir. Ter algumas pessoas que conseguiram entender o contexto, mas tem outras que não conseguiram. Então, passa para a gente de novo desde o início, só para a gente conseguir ver o contexto da face delas mudando, a percepção delas, olha. Elas se empolgam, né? Olha que bacana. Por que pagar o ChatGPT quando você pode ter acesso a ele? Agora foi certinho. Muitas gostam e muitas não gostaram. Eu achei o link aqui. Bom, mas eu acho que deu para entender o contexto, Sim. né? Sim. Quem gosta dessa música, essa música, eu não sei, ela tem um título de a mais tocada, a mais lembrada, a mais famosa do século XX, né? Que essa música é da década de... começo da década de 90. Por que será que essa música é tão, tão, tão famosa? Alguém tem ideia? Não tem. Não? O que eu acabei de falar daquele vai e vem? Essa música, ela tem 6 minutos, ela tem uma variação de ritmos impressionante. Ela tem ópera, ela tem rock, tem hora que parece que ela é lenta, tem hora que ela é devagar, ela tem nota aguda, nota grave. Na época, quem assistiu o filme, que tem um filme inteiro só sobre essa música,
o bastidor da criação dessa música. No começo, as próprias gravadoras não acreditavam, justamente porque era uma música muito estranha, ou muito diferente do padrão. O fato é, essa música é muito marcante justamente por essa modulação, esse vai e vem, essa diferença, né, de grave e agudo e tudo mais. Tanto é que algumas crianças gostam e outras não, como muitos adultos talvez não gostem tanto e outros amem essa música. Tá? Então, ela se encaixa muito nesse paralelo que eu faço do vai e vem da modulação. Agora, como o meu background é todo do jornalismo, eu vou mostrar para vocês, de forma bem prática, o que é uma comunicação no monotom e o que é uma comunicação que tem modulação, tá? Vamos lá, quando começa o jornal, um telejornal, vocês ouvem o resumo do que você vai ver naquela edição, que é mais ou menos assim, né? Espera aí. Vamos lá. O nível do Guaíba subiu na madrugada de hoje. A água invadiu outros bairros da capital gaúcha, mas baixou na região central. 3 cidades do sul do estado, banhadas pela Lagoa dos Patos, entraram em estado de calamidade pública. E ainda, uma operação no Rio de Janeiro prende 13 PMs suspeitos de vender armas e drogas apreendidas. Copom reduz juros básicos da economia para 10,5% ao ano. 7 em cada 10 jovens afirmam que pretendem estudar e trabalhar durante o ensino médio de estudo. Pesquisa inédita mostra a eficiência da educação à distância para o desenvolvimento profissional. E os Estados Unidos decidem aumentar tarifas sobre importação de veículos elétricos. A partir de agora, no jornal da Record, no jornal da Band, no jornal da CNN e tudo mais. O que vocês têm de percepção dessa minha leitura de notícias? Eu estou usando recursos que tornam a minha comunicação mais atrativa, que pescam, fisgam as pessoas que me ouvem? Pessoal, sim, desculpa, o pessoal está comentando ali que você está usando a entonação, o ênfase nas palavras, por exemplo, ali, quando você fala do nível, o Guaíba subiu, né, depois a calamidade, então está usando bastante a entonação, o ênfase, né, quando você vai ler, quando você vai pronunciar algo. Exatamente, exatamente. Agora eu vou fazer uma leitura sem recurso, tá? O nível do Guaíba subiu na madrugada de hoje, a água invadiu outros bairros da capital gaúcha, mas baixou na região central. 3 cidades do sul do estado, banhadas pela Lagoa dos Patos, entraram em estado de calamidade pública. Pesquisa inédita mostra a eficiência da educação à distância para o desenvolvimento profissional. Os Estados Unidos decidem aumentar tarifas sobre importação de veículos elétricos. Não é gritante a diferença de um tipo de leitura e de outro tipo de leitura? Essa segunda eu fiz sem dar importância nenhuma, sem saborear, como a gente fala, sem valorizar o que eu estou falando. Ficou nítido para vocês essa diferença? Muito. Total. O pessoal está falando ali que ficou realmente muito nítido, porque você leu como se estivesse pegando um papel na mão e simplesmente lendo. Então, isso. Ficou muito nítido mesmo. Aí, o que eu trago para vocês? Um professor que está na sala de aula, por exemplo, que está dando uma aula online, e ele fala tudo, absolutamente tudo no monotom. Olha, para mim é bem difícil, porque eu sou bastante expressiva. Se eu falar tudo daqui para frente, no monotom, sem expressão facial, sem mexer muito a minha postura, sem valorizar o que eu estou falando, fica uma fala mais neutra, mais imparcial, só que também uma fala sem vida. Então, prestem atenção no contexto de vocês. Quando o assunto é sério, pede determinado tipo de comunicação. Se você precisa ser enérgico, se você precisa contagiar aquelas pessoas, se é um assunto mais leve, se é uma notícia boa, é outro tipo de comunicação. Não dá para você se comunicar de forma igual em todos os contextos. Isso não vai resultar numa comunicação de qualidade.
tá? E a gente vai ver aqui outros pontos que vão embasar tudo isso que eu estou falando. Vocês já deram o nome certo, entonação e ênfase. São coisas que a gente já faz na vida ao falar, de forma automática, mas eu quero que vocês agora saibam usar de forma mais intencional, porque comunicação também é intencionalidade. Eu preciso saber, quando eu vou fazer uma reunião, o que eu pretendo nessa reunião aqui. Qual que é o meu objetivo? A comunicação, ela tem resultados diferentes, ela tem intenções diferentes. Então, você precisa saber ali qual o seu objetivo para usar os recursos de forma adequada. Então, a entonação, ela muda o significado do que eu estou falando. Se eu falar assim, Simone, me ajuda com as planilhas, por favor. Simone, me ajuda com as planilhas. Quando eu mudo a entonação, eu mudo o significado do que eu estou falando. Se a minha intenção é ser grossa, é ser brava com a Simone, tá certo, eu tenho que falar. Simone, me ajuda com as planilhas. Agora, se a minha intenção não é ser grossa, não é ser rude, e eu falo desse jeito, o que ela vai entender? Que eu estou, sim, sendo grossa. Que é diferente de eu falar assim, Simone, me ajuda com as planilhas, por favor. Olha que incrível, gente. A comunicação... num simples mudar de entonação, eu mudo a percepção que as outras pessoas têm de mim. Porque eu gero percepções a meu respeito o tempo inteiro, dependendo da forma como eu me comunico. Então, quem é visto como uma pessoa mais grossa, ou mais fria, mais direta, isso está diretamente ligado à forma como você se comunica. E tem o contrário. Tem pessoas que são vistas como mais frágeis, mais infantis, tem a ver com a maneira como aquela pessoa se comunica, certo? Tem a ver com uma voz mais grave, mais aguda. E tem também a ênfase. A ênfase é um destaque que eu dou numa palavra, como eu fiz o tempo todo com as notícias. O nível do Guaíba volta a subir. Operação no Rio de Janeiro prende 13 PMs. Hoje é dia 15 de maio de 2024, certo? Então, a ênfase é uma forma de dar aquela modulação, aquela vida para a sua fala, de acordo com o que você quer destacar naquela frase. Agora eu vou entrar num ponto que talvez seja um dos mais importantes aqui da minha fala de hoje, que é o peso da comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal é tudo que eu falo, são as palavras, é o conteúdo. E a comunicação não verbal é tudo que não é dito, não sai da minha boca, mas passa muitas informações sobre mim, certo? Então, o que é comunicação não verbal? Gestos, olhar, expressão facial, expressão corporal. Imagina se eu ficar assim, ó, falando com vocês. Se eu mudo a minha postura e fico assim, e eu começo a olhar para baixo aqui. Não muda a percepção que vocês têm sobre mim? A hora que eu pego e mudo a direção do meu olhar e pego a minha postura e faço assim, o que muda para vocês? Queria que vocês falassem desse tipo de postura para esse tipo de postura e de olhar e de expressão, que são elementos da comunicação não verbal. Muda completamente, não muda? Muda totalmente. Parece que a primeira você está dando atenção para a gente, né? Você está dando atenção, você está explicando. Aí depois, quando você simplesmente está ali respondendo e, ó, tô ouvindo, cara, não está prestando atenção no que você está fazendo. No caso, você não está prestando atenção em mim, eu, pessoa. Você está ali respondendo, conversando, que você não consegue visualizar. Um ponto só, Mara, a Mara falou que a imagem dela não estamos vendo. Eu estou conseguindo visualizar a sua imagem. Tem mais alguém que não está conseguindo visualizar a imagem da Karina? Ana Paula falou ali que, referente a essa posição, falta de interesse, perde o contato visual. Vanessa está falando que consegue. Então, a gente está conseguindo visualizar ali. Talvez Mara dá um Ctrl, um F5, talvez ali no seu computador, que ela volta. O restante do pessoal está conseguindo visualizar a sua imagem, Karina. Pode seguir. Ah, que bom. É super importante que vocês me vejam. Eu não estou vendo vocês, mas é importante que vocês me vejam,
porque o tempo todo eu estou dando exemplos aqui com o meu próprio corpo do que eu estou falando, certo? Então, espero que a maioria esteja aí me vendo. Eu espero que tenha ficado claro a diferença, então, o que é a comunicação verbal, que é o que eu falo, e o que é a comunicação não verbal. Vou dar um exemplo para vocês, prestem bem atenção. Pessoal, vou até tirar o óculos. Pessoal, eu amo berinjela. Eu gosto ou eu não gosto de berinjela? Deixa o pessoal responder. Detesta. Odeia. Mas eu falei que eu gosto. Mas a expressão. Então, quando eu falo uma coisa, mas o meu corpo diz o contrário, o que fica para quem me ouve? O que o meu corpo fala. Não é o que o meu conteúdo diz. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa para você, só que você fala assim, ela não está falando a verdade, ela não está sendo sincera. Por quê? Porque o corpo fala. O corpo está te passando uma informação contrária do que a pessoa está dizendo. Exatamente o que eu fiz aqui. Eu amo berinjela. Meu rosto está dizendo o contrário, a minha voz está dizendo o contrário. Bom, diante desse exemplo, eu pergunto para vocês, o que pesa mais no processo de comunicação? O que tem mais peso? A verbal ou a não verbal? Ou é 50-50? Ou é 60-40? Ou é 70-30? Como será que é essa balança? Como será que o pessoal vê isso? Vamos ver alguns palpites aí, Simone. A Leandra está falando ali a não verbal, o Hilton está falando 7,9, a Vanessa está falando que a não verbal pesa mais. Eu acho que a não verbal, Simone, acho que a não verbal ela pesa mais, porque você está olhando para mim, está fazendo contato visual, por mais que eu esteja falando, eu adoro berinjela, minha cara está dizendo, nossa, você detesta berinjela. E eu, particularmente, sofro muito com isso. Porque, às vezes, até em casa, né, eu falo alguma coisa e a minha filha de 6 anos, ela diz, e pai, olha a cara da mãe. Porque eu falo, tipo, eu sou muito expressiva. Vocês estão vendo, né? Eu tô sempre gesticulando, sempre conversando. Então, às vezes, acontece um desenho, alguma coisa assim, que eles vão assistir, ela pede, e eu falo, tá, pode olhar. E olha assim de canto, ela diz, e pai, olha a cara da mãe não gostou. Então, a gente meio que sofre, entre aspas, com isso, né? Com essa exposição que a gente faz. Eu confesso, gente, eu tenho... Cara, dá pra ver na minha cara se eu gostei ou não gostei de alguma coisa. É muito nítido, gente. É horrível, mas é bom. Um belo exemplo do poder da comunicação não verbal é isso. Quem tem filho, que olha para a criança já entende. Já entende que a coisa é grave. E é só nós lembrarmos dos nossos pais, quando nós éramos crianças, do olhar do pai e da mãe, o que significava aquele olhar. Não precisava falar mais nada. O próprio olhar já dizia, tá? Então, eu vou trazer um dado para vocês, bem importante, sobre comunicação, e para vocês refletirem sobre a comunicação de vocês. Então, vamos lá. 7% do entendimento de uma mensagem, 7% vem do conteúdo, vem do que eu falo, das minhas palavras. 7%. 93% vem da comunicação não verbal. Esses 93% são divididos em 38%, que vem da voz. Existem vários recursos da voz. A gente falou em entonação, ênfase, tem dicção, velocidade, volume. 38% e 55% da compreensão de uma mensagem vem da expressão facial e da expressão corporal. Postura, gestos, rosto e corpo. Então, quando você vai dar uma aula, uma palestra, apresentar um projeto, apresentar o TCC na faculdade, apresentar um trabalho se você é aluno do ensino médio, dar uma aula se você é professor. Se você for falar em público e você preparar o seu conteúdo, os seus slides, 7% está pronto, estão prontos.
Faltam os outros 93%. Que histórias eu vou contar? Lembra que eu comecei contando aquelas historinhas? A minha fala vai ter aquela modulação, vai ter vida, vai ter energia na minha voz. A minha postura, como é que vai estar a minha postura? Os meus gestos, o meu olhar. O olhar é fundamental para você criar um elo ali com as pessoas que estão te ouvindo, seja online ou seja presencialmente. Todos esses elementos precisam estar muito bem encaixados, entrosados. Quando isso acontece, a sua comunicação sobe de qualidade. E quando esses elementos não estão em equilíbrio, estão em desequilíbrio, cada um está dizendo uma coisa, a sua comunicação cai de qualidade, que é o exemplo do eu amo berinjela. Meus 7% estão desconectados dos 38%, que é a minha voz, que estão desconectados dos 55%. Tá? Cada um está dizendo uma coisa. O resultado dessa comunicação é ruim. Agora, se eu falar assim para vocês, pessoal, eu detesto berinjela. O que eu fiz aqui? Eu alinhei o verbal com o não verbal. Aí, aquilo ganha mais sentido, certo? Se você contar uma história muito triste, falando de um jeito muito alegre, imagina se eu falar assim para vocês, vocês viram a tragédia no Rio Grande do Sul, aquelas pessoas que perderam as casas, aqueles cachorros que estão lá no meio da enchente. Não fica esquisito? Não está esquisito isso? Eu estou falando de algo extremamente triste, de um jeito que parece que é uma notícia alegre. Resultado da comunicação, péssimo. Precisa estar tudo alinhado. Quando eu vou falar uma coisa dessa, eu preciso falar assim, nossa, gente, vocês têm acompanhado as imagens, os resgates, toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul? É de cortar o coração. O que eu fiz aqui? Eu alinhei o que eu falei com como eu falei. Na minha voz, na minha expressão, né? Quando eu faço, é de cortar o coração. O que esse gesto diz para vocês? Que é uma coisa que mexe com a gente. A minha expressão facial muda quando eu falo. Certo? Será que ficou claro para vocês esses exemplos? Sim, ela... Desculpa, gente, que eu me afogando. Ela reflete, assim, a dor. Reflete a preocupação, sabe? E um pouco de indignação do que está acontecendo com aquele caso na realidade. Então, realmente, é que nem a Lohane ele comenta que a não verbal ela pesa mais, né? Ela entrega realmente o sentido real daquilo que você está falando, daquilo que realmente você está precisando. E aí tem essa frase que resume o que a gente falou agora, que grande parte do que a gente diz não sai da nossa boca. Vem muito desses elementos não verbais. Do gesto, do olhar, da postura. Se você não usar esses recursos, você está desperdiçando técnica, tá? A comunicação, a gente tem o nosso corpo é uma ferramenta incrível, veio tudo de fábrica. O olhar, o gesto, a postura, a gente já veio de fábrica, prontinho para isso. Quando você deixa de usar um recurso, por exemplo, se você deixa de gesticular, se você é uma pessoa que vai falar em público e coloca as mãos para trás, você está desperdiçando um recurso, que é o gesto, que é um elemento da comunicação não verbal. Se eu estou conversando com alguém e eu olho para cima, olho para baixo, olho para o lado, eu estou desperdiçando um recurso maravilhoso que cria conexão e sintonia com as pessoas, que é o olhar. E quando você usa tudo isso de forma harmoniosa, com certeza a sua comunicação vai ser muito melhor. A sua mensagem vai ser muito melhor transmitida. Para exercitar isso, a Simone vai me ajudar, Simone? A gente vai fazer uma dupla que é assim. Eu vou ler uma frase com neutralidade e você vai ler a mesma frase com otimismo. Tudo bem? Ai, meu Deus, quer fazer ao contrário?
Não, pode fazer. Vou tentar. Vamos lá. Então, eu vou começar. Vamos lá. Nós sonhamos alto, pensamos alto e fazemos muito. Acreditamos em personalidades ousadas que transformam grandes sonhos em projetos verdadeiramente grandes. Minha leitura tá super neutra, sem vida nenhuma. Ai, Jesus. Vamos lá, Simone. Pessoal, depois vocês me falem e anotam, né? Pelo amor de Deus. Dá uma vergonha, né? A gente sempre fala, vamos lá. Nós sonhamos alto, pensamos alto e fizemos muito. Acreditamos em personalidades ousadas que transformam grandes sonhos em projetos verdadeiramente grandes. E aí, fiquei? Eu acho que você tá tímida, Simone. Tá faltando aí a sua expressividade. Você acabou de falar que você é super expressiva. Oh, eu ganhei um 8. Não, mas é que eu não sabia que ela ia fazer isso, gente. Se eu soubesse, eu ia, né, estar me preparando, falando assim. Nós sonhamos alto, pensamos alto e fizemos muito. Acreditamos em personalidades ousadas que transformam grandes sonhos em projetos verdadeiramente grandes. Ah, agora melhorou. Ah! Agora melhorou. Eu melhorei, ó. A Andrea me deu um 8,2. Agora melhorou. Só que você vai ter outra chance, ó. Ai, Jesus. Quer trocar agora? Pode ser. Então agora você lê a neutra. Mais de 59 mil clientes em todo o mundo escolheram o iSpring para capacitar o seu e-learning e levar seus negócios para o próximo nível. Credo. Agora eu vou ler com otimismo. Mais de 59 mil clientes em todo o mundo escolheram o iSpring para capacitar seu e-learning e levar seus negócios para o próximo nível. Top! Agora, de novo, agora eu vou para a neutra e você acaba com o de otimismo, tá? Ao longo dos anos, a Spring tornou-se a marca favorita para entusiastas do e-learning que compartilham nossa missão, inspirar o crescimento de pessoas. Eu acho que é O aqui, né, Simone? Não é A, né? Ah, fica tranquila. Ai, meu Deus, agora o coração bateu forte. Ao longo dos anos, a iSpring tornou-se a marca favorita para os entusiastas do e-learning, que compartilham nossa missão, inspirar o crescimento de pessoas. Mais uma tentativa. Quero que você capriche mais na ênfase, na entonação. Vamos lá. Ao longo dos anos, a iSpring tornou-se a marca favorita para os entusiastas do e-learning, que compartilham nossa missão, que é inspirar o crescimento de pessoas. Ah, agora melhorou. Tá, agora consegui um 10? Agora consegui um 9,75. Ah, ó, gostei. Pessoal, 9,79. Vocês conseguiram perceber quando a gente fala algo e saboreia e valoriza o que a gente está falando? Isso passa mais verdade do que eu falar algo de qualquer jeito. Como é que vocês têm usado isso? Quando a gente fala do que a gente gosta, quando eu falo de comunicação, para mim é muito fácil passar essa energia, essa vibração na minha voz, na minha postura. Né? Eu acho que fica muito claro, quem me ouve sente. A gente está longe, mas acho que vocês conseguem entender o quanto que eu gosto e que eu entendo, que eu estudo sobre comunicação. Eu quero que vocês tenham essa impressão sobre mim. Essa é a minha intenção aqui. E para que eu atinja esse meu objetivo na comunicação, eu preciso usar os recursos que eu uso. Gesto, ênfase, entonação, olhar. Eu uso e abuso da minha comunicação não verbal. Certo? Vamos falar sobre postura? A postura se encaixa na comunicação não verbal. Eu vou mostrar 2 fotos para vocês. No mesmo lugar, com a mesma roupa, mesma pessoa. Foto 1
e foto 2. Eu não falei que a gente gera impressões a nosso respeito o tempo inteiro? Qual que é a impressão que vocês têm a meu respeito na foto 1 e depois na foto 2? Na foto 1 está assim, tipo, eu estou aqui porque tenho que estar, sem vontade alguma. Na foto 2, você está mais com a postura ali, está sorrindo, está... Tem muita diferença. Muita diferença. A mesma imagem, só mudando a postura. Exatamente, exatamente. Para vocês verem o quanto a postura muda a leitura que as pessoas têm a nosso respeito. De desinteresse, de timidez, de medo. Imagina se você está numa reunião e você está toda encolhida. O que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, ela está com medo, parece que ela está receosa de estar ali. E se você for falar, então, e sabe assim, é muito diferente de uma pessoa que está com a postura e que levanta a mão falando assim, eu quero falar, eu tenho um ponto aqui para levantar. Isso passa muito mais credibilidade, que você está à vontade, que você domina aquele assunto, certo? Se você for apresentar um projeto seu, que você pode ganhar uma promoção, aquele projeto ser muito importante para você, né, que seja aprovado. Se você for apresentar um trabalho de final de curso, um TCC para a banca, né, que são os professores que vão te dar nota, e você está todo melindrado ali, a sua postura está toda fechada, poxa, vão pensar assim, nossa, ela não sabe o que ela está falando? Ela está com medo de falar? Capricha na postura. Lógico que você tem que estar com conteúdo ali, né? Não adianta nada também caprichar na postura se você não estudou, se você não pesquisou e tudo mais. Agora, se você domina o assunto, se você se preparou ali na hora da apresentação, a postura é algo assim que vai mostrar que você está à vontade e sabe o que está falando. Ninguém vai aprovar o seu projeto se você passar a imagem de que nem você acredita nele. E precisa juntar com os outros recursos todos que eu falei, tá? Mas essas fotos são a prova de que mudou a postura, mudou a imagem que as pessoas vão ter de você, tá? O olhar, já falei aqui, e agora a gente vai falar especificamente sobre esse ponto. Vocês viram que dentro do olhar tem um sinal de Wi-Fi? Quando o sinal de Wi-Fi está cheio, quer dizer que a conexão está alta. Quando o sinal de Wi-Fi está com pouco sinal, quer dizer que a conexão está baixa. É a mesma coisa com o olhar. Quando a gente conversa pessoalmente com alguém, e você está olho no olho, a sua conexão com aquela pessoa está alta. E se você começa a conversar e começa a olhar para baixo, olhar para o lado, olhar para o alto, a sua conexão com essa pessoa cai. Se eu começar daqui para frente, falar com vocês, olhando para baixo, muda completamente a ligação aqui que já se estabeleceu nesse quase 1 hora de conversa que a gente está tendo. Parece que eu não estou confiante, que eu não sei direito o que eu estou falando, que eu não queria estar aqui. E quando eu me aproximo, para vocês terem a impressão que eu estou quase aí dentro do escritório de vocês, da casa de vocês, é propositalmente para falar assim, olha, presta atenção em mim. Eu sei o que eu estou falando e eu quero que vocês prestem atenção. Isso vale, tudo que eu estou falando aqui vale para a vida pessoal e vida profissional. Quando alguém está mentindo, é muito difícil da pessoa ficar mentindo olhando nos olhos. Quando alguém está mentindo, você fala assim, olha para mim, fala olhando nos meus olhos. Por que a gente faz isso? Fala olhando nos meus olhos. Porque o olho passa muita informação, que é a comunicação não verbal. Sem falar nada, o olho está passando informação. Quando você está apaixonado por alguém, sabe olhar apaixonado, que 2 pessoas se olham, não é um olhar diferente? Os olhos brilham. Um olhar do pai e da mãe que está bravo com o filho. Que aquele olhar assim que parece que vai fuzilar, não é? Olha quanta coisa que um único olhar pode passar.
E quando você está numa situação decisiva profissional, no ambiente corporativo, e está conversando com as pessoas numa mesa, e olha para todo mundo, fala e olha para quem está aqui, para quem está no meio, para as pessoas, sem cortar essa conexão. Isso passa, primeira coisa, que você está presente, porque hoje a gente tem muitas distrações. A gente se desacostumou a olhar para as pessoas, porque a gente olha muito para esse aparelhinho aqui. Nossa. Muitas vezes a gente está conversando. Não, estou prestando atenção, pode falar. Não, eu sei. Ai, mãe, só estou aqui respondendo uma mensagem. Não é assim? Isso aqui é um ladrão de atenção. Quando isso aqui não existia, era mais fácil encarar, olhar para as pessoas. Então, fica um ponto de alerta. Tem hora que a gente precisa se desconectar para prestar atenção, para, de fato, ouvir o que as pessoas têm para nos falar. Tem hora de mexer no celular e tem hora da gente não mexer no celular, para mostrar para os outros, estou presente, estou aqui, estou te ouvindo. Certo? Tem uma frase de um documentário da Michelle Obama que está na Netflix, que eu adoro. Essa frase é assim: quando alguém se aproxima de mim, eu não olho em volta, eu não desvio o olhar, eu olho nos olhos, eu vejo uma história. Cada um de nós tem uma história. Se eu pudesse abrir aqui o microfone, todo mundo pudesse contar a sua própria história, tenho certeza que a gente ia ouvir coisas bem incríveis, de perdas, de superações, de alegrias, e a gente se identifica. A gente se identifica, porque todos nós já sofremos, ou já perdemos, já ganhamos, temos aí os nossos traumas, e quando a gente ouve histórias de outras pessoas, nós nos identificamos. Nossa, se essa pessoa superou essa história, eu também posso superar. A gente tem empatia de sofrer e falar, caraca, olha o que já aconteceu com ela, né? Então, a gente precisa se apropriar da nossa própria história para, em alguns momentos, usar episódios da nossa vida que façam sentido ali no contexto, e tudo isso passa pelo olhar, de você não esquecer desse ponto tão importante que, com aí o uso das tecnologias, isso tem se perdido um pouco. E, junto com o olhar, vem também a escutatória. Quando você olha para alguém e você quer dizer para as pessoas, estou aqui, estou prestando atenção, estou disposta a te ouvir. Tem um termo que eu não sei se vocês conhecem, que é escutatória. Existem muitos cursos de oratória. Por quê? As pessoas estão geralmente mais preocupadas em falar do que em escutar. E muitas vezes, o que você precisa para entender as pessoas é escutar, de verdade. Às vezes, uma situação mais delicada, é você escutar. Ouvir o que essa pessoa sente, o que essa pessoa pensa. Tem problemas, às vezes, que são resolvidos quando você escuta, quando você está mais preocupado em escutar do que com falar. Não é fácil, escutar é uma arte, principalmente num mundo com tantos ruídos, com tantos convites à desatenção. Mais uma provocação que eu faço, vocês escutam? Vocês têm essa habilidade? A escutatória é um dos pilares de uma comunicação assertiva, entre outros pilares. Mas eu quis trazer esse para vocês, que é ouvir de forma ativa e genuína. Quer ver um exemplo? Sabe o CVV, o Centro de Valorização da Vida? Acredito que vocês conheçam. As pessoas ligam para o CVV para serem escutadas. São pessoas que estão passando por dores, por depressão, e não tem ninguém que as escute. E quando elas ligam no CVV, tem alguém do outro lado que está ali simplesmente para escutar. Quando algum amigo, alguma amiga nos escuta, a gente não fala assim, obrigada por me ouvir. Essa pessoa vai resolver seu problema? Não. Só que falar algo que está nos machucando é terapêutico. Quando alguém te ouve, sem te julgar, sem falar assim, eu não falei, você não devia ter feito isso. Agora aguenta as consequências,
né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com apontar o dedo. Porque, às vezes, tudo que essa pessoa precisa é ser ouvida. E no ambiente corporativo também. Se você tem um cargo de liderança, é muito importante, fundamental, você tá de ouvido, de portas abertas e de ouvido abertos também, para escutar o que essa pessoa tem para te dizer, e não só de dar voz de comando, de falar e de falar. Pessoal, hoje foi uma pincelada, né? Falamos de comunicação verbal e não verbal, de olhar, de postura, de entonação, de ênfase, de como dar a modulação, de como tornar a sua comunicação mais atrativa para fisgar as pessoas que te ouvem, porque não é fácil manter a atenção das pessoas. E vocês já perceberam que existem técnicas que aumentam a chance de quem te ouve prestar mais atenção em você, seja no 1 para 1, seja numa reunião com 10 pessoas, seja numa palestra para 50, 100 pessoas, e por aí vai. Comunicação é treino, não é dom. Pessoas que são boas comunicadoras são pessoas que treinam bastante, que conhecem todos esses recursos de comunicação, que montam uma aula, uma palestra e treinam aquilo antes, que ensaiam, como uma peça de teatro, existe um ensaio, um preparo anterior. Que história eu vou contar? Como é que eu começo a palestra? Como é que eu começo a aula? Como é que eu encerro de uma forma interessante, que não seja previsível, que as pessoas vão prestar atenção em mim? Certo? Como eu fiz agora. Eu encerro esse nosso bate-papo com a frase de um filósofo antropólogo brasileiro, o Chacrinha, que dizia: quem não se comunica se trumbica. Ele dizia isso 40 anos atrás e essa frase continua muito atual. A gente vive num mundo em que nós precisamos nos expressar, dizer, colocar para fora as nossas ideias, os nossos projetos. Não adianta eu ter um monte de coisa aqui dentro se eu não sei expressar, se eu não consigo chegar ali na minha equipe e falar: pessoal, estou com uma ideia assim, assim, assim. Vamos montar um projeto? Vamos fazer isso? Vamos falar aquilo? E se te convidam para uma palestra, para um webinar, eu topo, eu falo, gravar um vídeo, participar de um podcast. São muitas hoje as demandas. Por isso que quem não se comunica se trumbica, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Exatamente. Eu encerro com os meus contatos, né? Eu dou mentorias, treinamentos, preparação de palestrantes, convido vocês para entrarem também nas minhas redes sociais, gravo sempre vídeos sobre comunicação, e é um espaço também que eu gosto de interagir, de conversar com as pessoas. Espero que vocês tenham aproveitado e abro para perguntas, Simone, se alguém quiser. Ótimo, perfeito, gente. Obrigada, Karina. O pessoal interagiu bastante, a gente ficou batendo papo ali aqui no chat bastante. O pessoal está falando que gostou muito, que o tema é super importantíssimo. Aproveitando esse gancho da Karina, a gente sempre frisa que isso que a Karina falou vai muito além do que ser somente pessoal. Isso a gente coloca no nosso dia a dia como profissional, tá? Se um líder, ele chega hoje para um liderado e fala do jeito que a Karina falou, nos exemplos, grosso, de uma forma rude, essa pessoa simplesmente pede as contas e vai embora. Então, tem que ter tato. O líder, o gestor, ele tem que desenvolver o tato, ele tem que saber como falar, ele tem que saber ter a voz mansa, agora estou treinando, ter aquela voz mansa e aquela voz brava, ativa, né? Que normalmente todas as empresas elas possuem isso. E como que a gente consegue construir isso de fato? Através de um treinamento, através da educação corporativa, tá? Você está educando o seu líder, o seu colaborador, o seu gestor, até mesmo o seu diretor da área, para fazer isso. E como que a gente consegue fazer isso, tá? Através de ferramentas. A gente tem muitas ferramentas no mercado que a gente faz isso. Então, pessoal, antes da gente finalizar, compartilho com vocês aqui do ladinho, tá? Do canto esquerdo, para vocês conhecerem a nossa ferramenta de LMS, que é o Learn, que dentro do Learn a gente trabalha com a Ava 360, uma Ava customizável, que você pode moldar de acordo com a sua necessidade e fazer exatamente esse treinamento aí que a Karina falou.
até chamar a Karina para poder montar esse treinamento, tá? Vocês conseguem analisar o que realmente acontece hoje, tá? Dentro da corporação de vocês. Então, clica ali, faça o teste gratuito, conhece, que é maravilhoso. Ó, a Leandra está falando aqui, Karina, trabalhei em uma empresa onde o ambiente era tóxico e não podia falar e expressar as minhas ideias. Como voltar a ter confiança em falar? Ótimo, boa pergunta. Vou trocar aqui o nosso banner para o pessoal clicar e a Karina vai te ajudar aí, Leandra. Leandra, a primeira coisa, eu imagino que hoje você esteja trabalhando em outra empresa. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu repito praticamente todos os dias da minha vida, que é o seguinte: cada um derrama o que tem. Se uma pessoa ou algumas pessoas foram tóxicas com você, foram agressivas, foram rudes, não é pessoal. O problema é delas. Se ela foi com você, é porque dentro delas, elas são assim. Certo? Então, acho que você fez muito bem de sair desse ambiente. Não é tão simples trocar de trabalho, porque a gente precisa trabalhar, a gente tem conta para pagar. Mas quando o ambiente está te fazendo muito mal, melhor coisa que você tem a fazer é buscar um outro lugar, porque as pessoas não vão mudar. Tá? Então, entenda que isso não é uma questão sua, é uma questão dessas pessoas. Então, a sua confiança não tem que ser abalada por problemas que não são seus, certo? Isso, assim, eu te digo de carteirinha. Você precisa sempre dominar o que você fala, pesquisar, quando tiver uma reunião ou algo que você tenha que se expor, e treina antes, treina falando com o espelho, se grava, chama o namorado, a irmã, o pai, a mãe, simula ali a situação que você está falando. Se você entende do seu tema e usa isso que eu falei, quando estiver conversando com as pessoas, olha nos olhos delas, né? Diga com confiança, eu tenho um ponto aqui nesse projeto, gostaria de falar. Então, eu não sei se eu te ajudei, mas, de forma geral, é isso que eu posso te dizer. Se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o Instagram aí, de uma forma mais pontual. Complementando o que a Karina falou, você fez super bem ter saído. Eu já passei por isso em umas empresas, tá? Há muito tempo atrás, quase 7 anos atrás, eu já trabalhava, que simplesmente nas reuniões as pessoas ignoravam. Tipo, a gente trabalhava na área de vendas, tinha muita competitividade e as pessoas simplesmente te ignoravam, às vezes, porque você batia uma meta e estava um pouco na frente deles. E realmente isso é muito ruim. Só que o que tem que pensar? Poxa, eu não sou assim. Eu tenho outra visão referente a isso. Se as pessoas querem, por exemplo, fechar a câmera para não falar comigo, ok, dói, com certeza, a gente sim fica magoado com isso, mas não leva para o lado pessoal, tá? Você é um profissional maravilhosa, você está desempenhando o teu trabalho, então se a empresa é tóxica, não é o problema seu, o problema, como já comentei anteriormente, está na estrutura da educação dos colaboradores dessa empresa, como que eles foram educados para trabalhar, como eles foram educados, ser capacitados para tratar um colaborador. Então, isso vem de gestão, isso vem de liderança. Então, esse é um ponto muito crucial que a gente sempre fala, tá? E como ela falou que era engenheira, trabalhava no ambiente masculino, a mesma coisa, sabe? Você é uma engenheira formidável, é uma mulher extraordinária, está trabalhando num ambiente masculino, às vezes pode ser machismo ou não, ignora isso, você está ali para fazer o teu trabalho. E hoje em dia, a gente está num século que não existe mais isso de machismo. A gente trabalha com igualdade. Então, tem mulheres que estão em níveis mais altos que homens de cargos. E tem homens que estão em níveis mais altos. E eles se igualam. Então, isso, cara, olha para o espelho, mete a ficha e literalmente segue a vida, sabe? Porque não fica muito pensando nisso, tá? Você é um profissional com certeza maravilhosa, tá? Aqui agora... Eu falei para ela, quem se quiser, a gente pode continuar conversando lá no Instagram. Ótimo. Com certeza. Só para a gente finalizar aqui da Lohane, quando eu tinha medo de falar em entrevista, eu pensava da oportunidade, da minha vida, preciso comunicar bem, deu certo, maravilhoso, Lohane, perfeito. Pessoal, vamos finalizando por aqui.
sigam a Karina, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem esse e-book que eu estou compartilhando com vocês, realmente fala sobre a questão de postura de comunicação através de uma aba 360. Chamem a Karina para conversar, me adicionem também nas redes sociais. E eu não esqueci de te mandar o nome da música, tá? Até a Karina, se quiser escrever no chat o link da música que você vai passando, fica à vontade, pode escrever também. E, mais uma vez, agradeço a vocês. Fiquem ligados na caixa de e-mail de vocês para pegar esse webinar e compartilhar e assistir quantas vezes vocês quiserem. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada principalmente você, Karina, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado e que a gente se encontre em outras oportunidades. Um beijo para todos. Com certeza. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.